Um, dois, três. Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, de acordo com o momento que você está assistindo essa nossa aula, alunos aí do 7º A de Direito da Universidade de Taubaté. A disciplina é Direito Civil e a nossa dinâmica de aula aí são sobre os direitos reais. Chegamos aí finalmente no nosso último tópico do conteúdo programático. E aí vamos falar acerca dos direitos reais de aquisição. É um tema muito simples, muito contido, e aí vamos perpassar por ele com tranquilidade e vou também deixar um material específico aí para vocês de uma professora também em documento PDF anexo a essa nossa aula. São ali fases de um PowerPoint retratadas que você também pode acompanhar. Bom, vamos lá então, aí retornando um pouco, vislumbrando lá o direito civil 5, direito civil 4 e direito civil 5, teoria geral dos contratos e contratos em espécie. Bom, o que é esse direito de aquisição aí trazido, esse direito real de aquisição trazido por meio do promitente comprador? Vocês devem se recordar que, quando estudados contratos em espécie, falávamos dos contratos de compra e venda especificamente e a possibilidade de um contrato que vem previamente ao contrato de compra e venda, que é o contrato de promessa de compra e venda, ou seja, o contrato de promessa de compra e venda é um contrato que vem de forma antecedente, é um contrato aí que antecede efetivamente o contrato de compra e venda. E aí, as partes são denominadas no contrato de compra e venda, comprador e vendedor. E no contrato que antecede, na promessa de compra e venda, são denominados promitente comprador e promitente vendedor. Ou seja, porque permeia uma promessa nesse contrato aí, pretérito ao contrato definitivo. Ou seja, é um contrato que vincula as partes para uma obrigação futura. Legal, professor? E se a parte deixa de cumprir essa obrigação futura? É aí que temos o direito real de aquisição. É a possibilidade, dar poder àquele comprador efetivar aquela promessa que tinha em face do promitente vendedor. Se o promitente vendedor se recusa a cumprir, temos que nos valer dos direitos reais de aquisição. E é certo que o legislador do Código Civil pautou um artigo 1225, onde disciplina acerca dos direitos reais, e incutiu, olha lá que a câmera vai cair aqui, deixa eu pôr uns pezinhos aqui, incutiu aí a inclusão lá no artigo 1225, inciso 7, acerca aí da possibilidade de aquisição por meio dos direitos reais. Então vamos ver o que diz o 1225. Diz o seguinte: são direitos reais. Esse é o caput do 1225. Aí vamos lá no inciso 7. O direito do promitente comprador do imóvel. Ou seja, é um direito real aquele promitente comprador em face de um imóvel, buscando lá a estrutura do contrato de compra e venda, na verdade o contrato de promessa de compra e venda, quando o vendedor, então, recusa-se a passar para o nome do comprador o bem, certo? Então, vem se valer aí do direito real. E aí, professor, é possível ingressar com uma ação judicial valendo-se desse direito real? Claro! É possível solicitar a adjudicação desse bem e a obrigatoriedade de passar para o nome do promitente comprador, desde que o promitente comprador tenha cumprido as diretrizes contratuais dele. É possível passar perante o CRI, o Cartório de Registro de Imóveis, o referido bem imóvel? Sim, por meio de autorização judicial, por meio de um processo judicial que se viabiliza, então, essa adequação. Beleza? Bom, essa é a nossa temática da aula de hoje. Vamos falar da prova também, para você já ficar tranquilo em relação à prova. Vamos lá. Bom, só antes de adentrar aí nas provas, é importante também firmar aí o aluno ter o conhecimento, quem quer deixar o caderno completinho, que esse contrato de promessa de compra e venda é um contrato preliminar lá nos termos do artigo 462 do Código Civil.
aonde pauta que os contratos preliminares devem seguir as mesmas diretrizes do contrato principal, ou seja, o contrato de promessa de compra e venda deve seguir as mesmas diretrizes, objeto possível, lícito, agente capaz, enfim, as formalidades do aí contrato definitivo, do contrato de compra e venda, certo? Só em relação à forma aí tem uma abertura lá nos termos do 462 do Código Civil. E aí, fechando então isso e definindo como direito real esse contrato preliminar de promessa de compra e venda, diz o seguinte, o artigo 1417, então é legal o aluno pega o vademécum aí, acompanhe, faça a leitura do 1417, que diz o seguinte: mediante promessa de compra e venda em que não se pactuou o arrependimento, olha, muita atenção nisso, porque se no contrato preliminar de promessa de compra e venda é pactuado a possibilidade de arrependimento, é certo que o promitente vendedor ele pode se arrepender lá na frente e falar, não vou passar o meu bem imóvel para o nome do promitente comprador. Por quê? Porque o contrato previa aí o direito de arrependimento. Então, muita atenção, que só é possível aí como direito real, como essa garantia de direito real de aquisição, quando então trata-se de contrato sem a cláusula de arrependimento nos termos do 1417, mediante proposta de compra e venda em que não se pactuou o arrependimento, celebrada por instrumento público ou particular, olha, em relação à formalidade, pode ser público ou particular, e devidamente registrada no cartório de registro de imóveis, no CRI, adquire o promitente comprador. Por quê? Porque tem que ser dado publicidade, certo? Então tem que aí ser firmado o registro. É um ato solene nessa vinculação. Adquire o promitente comprador direito real à aquisição do bem imóvel, podendo se valer perante aí o Poder Judiciário, se valer do seu direito real. Beleza? Show de bola? Tem aí um anexo à nossa aula, uma pastinha PDF, você pode correr também, são ali, salvo engano, 8 páginas, enfim, com alguns slides conceituais, certo? Meus queridos, nossa prova, fique tranquilo, nossa prova você poderá consultar simplesmente tudo. Terão 6 questões, nossa prova composta aí por 6 questões, todas objetivas, alimentadas no portal EVA. Então, nossa prova, 6 questões, todas objetivas. Professor, o que cai? Tudo que for estudado, aulas presenciais e aulas telepresenciais. Ou seja, o nosso conteúdo programático do tópico 1 ao tópico 13, o professor então pegará 6 questões dentre os tópicos 1 ao tópico 13 e aí formularei então a prova de vocês. Essa prova estará aberta no sistema das 7h30 da manhã às 9h10 da manhã, no dia 19/6. Então tome nota, anote aí no seu caderno, enfim, a prova é dia 19/6 e você, meu querido aluno, inicia essa prova às 7h30 e o sistema fecha às 9h10. Então realize essa prova. Não deixem a prova para a segunda chamada, porque essa prova aí pode vir, inclusive, a ser presencial e uma prova sem consulta, e é certo que essa prova aí terá uma estrutura muito mais difícil, com muito mais requinte, porque é certo que o aluno teve mais tempo de estudo. Então aproveitem esse momento, prova com consulta, 19/6, às 7h30 da manhã, turminha do 7º A. Grande abraço a todos vocês, espero já no próximo semestre estarmos todos aí de forma presencial juntos. Grande abraço!